Estamos de volta com mais um episódio do AlbuCast. Afinal, este é o meu, o seu, o nosso AlbuCast. E hoje, finalmente de volta, estou aqui para conversar com o Dr. Miguel Carvalho, associado da nossa agência, sobre um assunto importantíssimo: regularização de imóveis. Não pare esse vídeo, não desiste de assistir, porque temos muitas informações bacanas de uma forma bem simples para esclarecer e mostrar para você o quão importante é cuidar do seu patrimônio. Então, antes de darmos continuidade, não esquece de se inscrever no canal e clicar naquele sininho para você nos acompanhar e saber de todas as novidades que nós trazemos sempre para você. Então vamos lá. E aí, doutor, tudo bem? Tudo sim, e você, doutora Aline? Ai, tudo ótimo. Primeira vez aqui no Albuquerque, né, doutor? Sim, primeira vez. Coração. Um pouquinho ansioso, tem a primeira vez pra tudo. Eu confesso que as primeiras gravações eu sempre ficava nervosa. Ainda fico, porque afinal de contas nós estamos falando com muitas pessoas e Sim. nós sabemos que isso veicula na mídia e somos conhecidos e reconhecidos. Sim. Mas uma dica minha, respira. Eu já trouxe até meu cafezinho, porque quem me acompanha sabe que eu sou super viciada no café. Mas vamos bater esse papo. Esses dias nós estávamos conversando sobre inventário, não é? Isso, exatamente. Então, diz para mim, doutor, por que é importante pensar no inventário e na regularização de imóvel? Bem, o inventário ele tem sua importância quando a gente se percebe como ser humano, a gente sabe que a nossa vida um dia chega ao fim, né? Então, o que fica dos nossos bens, o que acontece com eles, essa é uma questão muito importante para a gente pensar e considerar nos nossos filhos, nos nossos entes queridos, nos nossos amigos, nos nossos pessoas mais próximas. Isso é de uma importância, porque muitas das vezes a gente não tem os nossos imóveis, muitas das vezes regularizados, e quando a gente chega ao fim da nossa jornada aqui na Terra, a gente deixa nossos bens para trás. E as pessoas que ficam, elas ficam muitas das vezes numa situação difícil, que a gente acaba deixando para elas. Porque aquele imóvel é muito comum e nós temos muitos casos em perceber que veio o tataravô, deixou o imóvel sem regularizar. Sim. Aí veio o avô, o imóvel também não regularizou. Vieram os pais, também não regularizaram. E aí, de repente, começa uma confusão. Então, assim, quem tem direito àquela casa, aqueles imóveis, aquele valor na conta bancária, como regularizar tudo isso? E quando a gente vai falar de imóvel, recentemente eu peguei um caso lá na unidade Serrana de uma família que eu achei muito interessante quando nós estávamos conversando com aqueles senhores, um casal de senhores, em que eles realmente chegaram para mim e disseram: eu estou pensando nos meus netos. Sim. Eu tenho um patrimônio X, eles na verdade têm uma casa que eles construíram ao longo da vida e além deste imóvel eles conseguiram comprar um outro apartamento e uma outra unidade imobiliária. Sim. E o que acontece com esse casal? Eles têm os filhos deles, que já têm a própria vida, mas eles são muito agarrados aos netos. E quando a gente vai falar de sucessão, existe uma regra sucessória. Sim. Sucessão, a gente está dizendo assim, quem tem direito a receber esse bem primeiro? Sim. Geralmente são os filhos. Exatamente. Mas esse casal de idosos, eles têm um amor muito grande pelos netos. Sim. E aí, por isso que eles vieram e perguntaram assim, como é que eu faço para deixar um bem, um patrimônio específico para o meu neto? Porque vive muito perto. Sim. E aí nós chegamos na regularização imobiliária. Uhum. Como era importante, como é importante, eles até estão trabalhando conosco, a regularizar. No caso deles, acredite se quiser, não é nem um inventário. Eles vão ter que entrar com o uso capião. E aí eu vou deixar o doutor explicar por que o uso capião e quando cabe o uso capião. Sim. Bem, a usucapião é algo que a gente geralmente já ouviu falar sobre ela. É um nome comum na nossa sociedade. E geralmente a gente faz esse pedido de usucapião quando a gente não tem a propriedade de fato daquele bem imóvel. Tem também a usucapião de bens móveis, mas a mais especial conhecida é a usucapião de bens imóveis. Quando a gente tem a posse, a gente mora naquela casa, utiliza aquele lote, aquela propriedade, mas a gente não tem a propriedade em si. Então a gente pode entrar com um pedido ou uma ação judicial de uso capião para a gente adquirir de fato aquela propriedade, regularizando assim aquele bem e a sua posse, tanto a propriedade. E aí uma coisa muito importante que você falou, a gente fala muito propriedade. E as pessoas acham que IPTU é propriedade. Não, felizmente não é.
Só demonstra o nosso ânimo de ter aquela propriedade, nosso desejo de ser dono de fato. Aí eu vou contar um segredo para vocês. Você vai na prefeitura, você faz aquele croquis, que é uma planta que você desenha num papel de acordo com os critérios, e a prefeitura não tem nenhuma dificuldade em te dar um número de inscrição de IPTU, porque o IPTU é o imposto que vai para o município. Sim. É claro que a prefeitura ela vai dizer IPTU, Imposto de Propriedade Urbana, como se você fosse proprietário, mas o interesse do nosso governo é recolher imposto. Exatamente. Mas IPTU não é propriedade. É. Se você paga IPTU há 5 anos, ele somente é prova de que você pode ser proprietário, mas Sim. você ainda não é. Sim, Não é isso? exatamente. Agora, existe uma diferença muito bacana no uso capião e inventário judicial e extrajudicial. Exatamente. Que é uma coisa muito bacana. Se você ainda não ouviu falar, fica atento, porque agora vai aí uma informação que vale ouro. Sim. Qual é a diferença do judicial para o extrajudicial? Bem, o judicial a gente conhece que o nosso judiciário ele é um pouquinho mais lento do que deveria. Tá, ele foi muito bondoso. Pouquinho é fake news. Mas ele é mais lento do que ele deveria ser. Em casos como esse, que a gente precisa analisar uma quantia consideravelmente grande de dados, de informações, de certidões para serem levantadas, para serem puxadas, a uso capião, quando a gente entra pelo rito judicial, apesar dela ter um custo mais baixo, ela acaba demorando um pouco mais para a gente chegar à conclusão. Então, para uma pessoa que esteja fazendo o inventário, já numa fase terminal talvez, ou já com uma idade avançada, a uso capião judicial pode ser não a via certa. Então a gente tem a oportunidade de fazer a uso capião extrajudicial, que a gente faz diretamente nos cartórios, onde a gente leva toda a documentação que a gente necessitaria para levar em juízo, a gente leva ao cartório e diretamente com o cartório a gente faz toda essa tratativa e rapidamente a gente tem o resultado que a gente almeja. E aí é uma dica valiosa, porque se você tem pressa em regularizar o imóvel, porque assim, quando o doutor Miguel ele estava tratando sobre a possibilidade de fazer, a exemplo, um inventário extrajudicial, porque ele é mais rápido para uma pessoa que esteja, por exemplo, já passando por uma doença ou já queira prevenir a questão sucessória, o extrajudicial é a medida melhor a ser tomada, embora Exatamente. seja mais caro. Vamos Isso. combinar, você tem que, como dizem por aí, ter bala na agulha, porque os cartórios, eles cobram cada certidão, cada averbação, enfim. Exatamente. Só que, uma vez regularizado o imóvel, posto no devido nome do proprietário, você, proprietário, pode fazer, por exemplo, um testamento. Exatamente. E aí você vai escolher para quem você vai dar determinado bem. Existe uma coisa que você talvez deva ter ouvido falar, chamada legítima. Eu não vou falar juridiquês, prometo. Mas basicamente é o seguinte, existe uma parte do seu patrimônio que você pode sim escolher para quem dar, para quem deixar. Sim. Mas você só faz isso se tiver o imóvel regularizado. Exatamente. Devidamente. Aí a pergunta é, você tem o seu imóvel regularizado? Existem outros benefícios, como, por exemplo, usar o bem em garantia para fazer um empréstimo bancário e até mesmo adquirir outro patrimônio. Exatamente. E entre outras inúmeras oportunidades. Sim. Eu tenho me apercebido de uma fase em que pessoas estão começando a realmente compreender a necessidade de cuidar dos netos, dos filhos, dos bisnetos. Sim. E entender que deixar tudo organizado agora é amar e é prova de amor para os seus herdeiros, para os seus filhos, para os seus familiares que ficarão. Porque depois resolver isso, ou dor de cabeça. Sim. Fazendo isso agora, a gente evita de trazer uma complicação futura para aquelas pessoas que a gente ama. Até porque, como a gente estava conversando antes, a gente passou por uma crise sanitária agora há pouco, da Covid-19. Muitas pessoas se foram sem nem pensar que isso aconteceria com elas. Então, quando a gente para pensar nisso, quando a gente para refletir sobre isso, o que a gente vai deixar para trás, quando a gente pensa nos nossos entes queridos, a gente quer deixar só amor, só bondade, tudo de bom para eles. A gente não quer deixar dor de cabeça para os nossos entes queridos. Então, fazer toda essa regularização dos imóveis, prever o inventário, seja judicialmente, seja extrajudicialmente,
na forma que couber a cada um de nós, é algo muito importante para a gente pensar e considerar. Muito importante a gente pensar e considerar a nossa vida, porque às vezes a gente simplesmente só vive. Não fomos educados a pensar Não. na finitude. Sim, então isso é algo muito interessante para a gente pensar sobre. O que vai ser do nosso amanhã, o que a gente vai deixar aqui amanhã. Então, hoje é um bom dia para a gente começar a refletir sobre isso. Eu adorei essa frase porque eu sou uma pessoa que ama frases. Aham. E realmente hoje é um bom dia, porque hoje é o que nós temos. Então Exatamente. hoje eu começo a regularizar, hoje eu começo a provar o meu amor para os meus familiares, cuidando para que eles não tenham problemas no futuro. Não é penoso falar desse jeito, porque a verdade ela precisa ser dita. E você precisa, assim como nós, entender que deixar tudo organizado hoje, deixar tudo esclarecido hoje, tudo documentado hoje, é uma forma de, no amanhã, se algo acontecer, você não precisa ter aquela dor de cabeça de tentar regularizar ou buscar documentos e provas de 3 gerações para trás. Porque já, Exatamente. alguém que te ama, alguém que te amou, já deixou tudo documentado para você. Sim. E aí, nesse sentido, eu vou dizer para ti que a nossa agência deixou essas informações até bem um pouquinho mais claras, com algumas perguntas que usualmente nos são encaminhadas num artigo, que nós vamos colocar o link aqui na descrição desse vídeo. Fique à vontade para ler o artigo, fique à vontade para mandar os seus comentários, para fazer suas perguntas. Se não, aqui no AlboCast, comumente nós colocamos vídeos e esclarecimentos lá no Instagram do escritório, @albuquerquesadvocacia. Não esquece de nos seguir, porque toda semana, todos os dias, temos ou nos stories, ou no Reels, ou no feed, informações e conteúdo e uma equipe ampla, capaz, assim como o Dr. Miguel, para esclarecer todas as perguntas e dúvidas que você tiver. Sim. Qualquer dúvida é só entrar em contato conosco, a gente vai estar muito feliz de atender vocês ou presencialmente ou via online, que a gente está aqui sempre disponível para atender vocês naquilo que vocês precisarem. Seja para regularização imobiliária, para sucessão ou qualquer outra pendência jurídica que vocês possam ter, a gente está aqui dispondo nosso tempo, nosso trabalho, nosso cuidado para tratar do caso de vocês. E aí, foi tranquilo, doutor? Foi sim. Então a gente se vê aqui no próximo vídeo com toda certeza. Contamos com a sua colaboração, com a sua curtida, seus comentários e o que precisar da Albuquerque, estamos à disposição. Nos vemos. Até a próxima.